Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. E olha, o Bolsonaro, depois que ficou inelegível por 8 anos, continua falando pelos cotovelos. Eu quero trazer aqui reflexões de vários trechos que ele disse após o resultado ali do TSE na votação, que eu já falei, trouxe a notícia aqui a respeito da votação de 5-2. Tinha falado antes, sobre os possíveis votos lá no TSE. E nas entrelinhas se percebe agora na fala dele que ele já assimilou a derrota, não tem manifestação do povo contra a decisão do TSE a favor de Bolsonaro. Não, o povo aceitou, entende que ele sim deu motivos para se tornar aí inelegível. Ele vai recorrer porque é meio que de praxe, mas já jogou a toalha, já fala como cabo eleitoral. Trarei também aqui as reações dos filhos de Bolsonaro e também de Ciro Gomes, que comemorou nas redes sociais. O Ciro tinha um tempo que não postava nada sobre política, mas fez questão de destacar, até porque foi o partido dele que ele é vice-presidente e ele também é parte como autor desse processo que tornou Bolsonaro, então repito, inelegível por 8 anos. Mas antes de falar sobre isso, eu quero agradecer. Nós ultrapassamos a marca de 170 mil inscritos. Muito obrigado a quem já está aqui com a gente. Quem chegou e não se inscreveu, se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like se gostar, dislike se não gostar, comenta, compartilha, tudo isso é muito importante para que mais pessoas fiquem sabendo desse espaço e venham para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, então, nós já estamos aí carecas de saber que Bolsonaro não pode se candidatar a nada até 2030, mas, pelo jeito, teremos que acostumar com ele falando bobagem, inclusive sobre a sua condenação. Vou pegar aqui trechos de fala dele depois do julgamento no TSE, mas, por exemplo, ele teve a coragem de questionar: quem se comportou mais do que eu? Meu Deus do céu. Ele acha que então que ele foi quem mais se comportou, ou seja, um injustiçado. Pergunta: quem se comportou mais do que eu? É quase inacreditável. E continuou: alguns até reclamam, mas eu não saí das 4 linhas. Me aponte uma ação minha, um descumprimento meu de uma ação judicial. Meu Deus, ele fala que não sou das 4 linhas. É brincadeira o que ele é capaz de dizer, o tamanho da cara de pau. Bolsonaro cometeu diversos crimes e só não sofreu impeachment por quê? É só lembrar, tinha lá um general na Casa Civil, aí ele tirou o general, colocou quem? O Ciro Nogueira, presidente do PP. Teve um momento em que ele se ajoelhou de vez para o Centrão, com orçamento secreto, tal da emenda do relator. O toma lá da cá, que ele falou que ia acabar, tomou uma proporção inimaginável. Que negócio de bolsolão, de tratoraço, tem que ser apurado. Então ele escapou do impeachment por conta disso, porque crimes ele cometeu vários. Agora quer ver, eu não saí das 4 linhas. Que vai dizer mais, que ele chegou a criticar a prisão também dos aliados, abre aspas para ele. Tem o Cid preso, mais 2 assessores presos. A condenação dele, se houver, será abaixo de 4 anos. Não compete prisão preventiva para isso, porque deixar meu pessoal preso é uma perseguição para minar e dizer que eu estou com o assessor preso. Primeiro, ele admite que o Mauro Cid pode ser condenado, e fala aqui que vai ser abaixo de 4 anos. Como é que ele sabe? O Mauro Cid está enrolado em diversas frentes, tem negócio de joia, tem negócio, inclusive lá do 8 de janeiro, tem outras questões mais aí. Então como é que ele sabe que vai ser abaixo de 4 anos? Então assim, o Mauro Cid e os outros estão presos sim. Não quer estar preso? É só não ter se envolvido em tanta confusão, e vou chamar de possível cometimento de crimes. Então é um ponto interessante para a gente refletir. Bolsonaro, por exemplo, já sabe, na minha opinião, que a sua situação é irreversível. O pessoal não é bobo também, gente. Aí em BH, depois de condenado, disse: a gente vai continuar trabalhando, devemos fazer alguns prefeitos. Não é o fim da direita no Brasil. Antes de mim ela já existia, mas não tinha forma e agora começou a ganhar materialidade. Aqui eu acho coisa curiosa porque, tipo assim, quem é de esquerda fala que o Lula não é de esquerda, mas que ele se apresenta como candidato de esquerda, mas que na prática toma medidas ali que às vezes fazem inveja em pessoas de direita. Vamos lembrar, inclusive, que o Haddad no Banco Central, na economia, ele tem recebido elogios do Paulo Guedes, por exemplo. Alguém imaginava isso? É só você pesquisar. Setores da direita estão elogiando muito Paulo Guedes por conta das medidas. A gente observa que setores à esquerda estão criticando. Dentro do próprio PT, o Lindenberg Farias criticou o arcabouço fiscal. Roberto Requião, do PT do Paraná, está criticando. O próprio Ciro Gomes, falei daqui a pouco, é do PDT,
partido que faz parte da base do governo, que está criticando. O PSOL votou contra o arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados. Então, assim, né, voltando aqui, então o Lula, para a esquerda, né, não agrada quem de fato se diz de esquerda. O Bolsonaro, no campo da direita, também não agrada quem se diz de direita. Mas no caso do Lula, eu acho que o Lula está mais ao centro, né, do que muitos imaginam que ele... Né, que tem gente que pensa Lula à esquerda, mas o Lula está mais ao centro aqui. O Bolsonaro, a galera da direita não diz que ele é de direita, mas o coloca mais à extrema direita. Eu até concordo que o Bolsonaro está à extrema direita. E também concordo com a ideia do Lula mais ao centro e menos à esquerda, como muitos, né, acham que ele está. Agora, aqui quando ele fala em nome da direita, pera lá, né, tá muito mais para a extrema direita o Bolsonaro. Então a atuação dele como cabo eleitoral, né, tá aqui meio que já começa a falar em fazer alguns prefeitos. Detalhe, ele diz inclusive que vai trazer uma matéria que não há candidatos na oposição. A oposição hoje é a direita, extrema direita, com cacife político para enfrentar o presidente Lula nas próximas eleições. Abre aspas, Bolsonaro, seria quase um WO. WO é um, né, do esporte, é quando o adversário nem entra em campo, aí o outro vai lá e vence, né, sem praticamente ter disputa. Aí ele acha que sem ele, né, de certa forma atuando ali, Lula venceria por WO, elegendo prefeitos em muitas capitais. Lembrando, né, que em 2020, na verdade, 20, o PT não elegeu prefeito em nenhuma capital e o Bolsonaro, vamos pegar aqui as principais capitais, BH, tentou lá emplacar o Bruno Engler, perdeu feio no primeiro turno para o Calil. Em São Paulo apoiou o Russomano, perdeu feio, ficou lá atrás, nem para o segundo turno foi. E em Rio de Janeiro, o Crivella foi para o segundo turno, mas perdeu para o Eduardo Paes. Então o Bolsonaro nem na presidência foi um cabo eleitoral na disputa por prefeituras. Vamos ver agora em 2024. Outro ponto é que ele tenta posar de vítima, de pobre coitado, abre aspas. Foi um massacre em cima de mim por alguns setores da sociedade. O TSE trabalhou contra minhas propostas. Ai, meu Deus do céu. Cada uma. Ele cita exemplos. Fui proibido de mostrar imagens do Lula com gorro do CPX, do Complexo do Alemão. Olha, quem me acompanha sabe, eu faço crítica ao governo. Eu acho que tem que criticar até para ajudar, para ver se, né, as pessoas vão caindo a ficha. Mas esse negócio aqui de boné do CPX, isso aqui é pura bobagem. Né? Pura bobagem, mas eles tentavam vincular o uso do boné à facção criminosa, o que é fake news. Diz mais ele aqui, proibido de fazer live em sua casa. Que fizesse fora da casa então. Vai pra rua lá e faz a live, vai para um outro local mais estruturado, vai lá pro PL. Mas por que fazer live tem que ser no palácio, que é um local, a casa dele, provisoriamente, é um local público. Né? A gente paga para manter aquilo lá funcionando, né? E mostrar imagem do 7 de setembro. Isso aqui, né, também sinceramente, não sei, podia ter deixado para evitar ladainha como essa. Isso é crime? Perguntou ele. Abuso de poder político? Por defender algo que sempre defendi quando parlamentar, que é o voto impresso ali, que foi, a Câmara não quis dar andamento nisso, por outro respeito à decisão da Câmara, o povo está lá, foi pelo povo, e ele disse que vai recorrer ao STF contra a sua condenação, de praxe, tem que recorrer mesmo, todo mundo faz isso, então é só para tentar dizer, fizemos algo, galera, mas no fundo, já sabe que a sua situação é muito complicada. E disse mais, temos algo justo no Brasil? Eu estou há quase 6 meses fora do governo, nem estava no Brasil no 8 de janeiro. Continua a perseguição. É coisa curiosa, né? Ele passou 4 anos na presidência alimentando a suspeita no processo eleitoral. Nesses eleitores, processo eleitoral que elegeu ele presidente e deputado federal por 7 vezes, elegeu os filhos, enfim. É um negócio que realmente inacreditável o argumento deles. Aí os eleitores dele, sendo alimentados com essa narrativa, decidem invadir a sede dos 3 poderes, quebrar tudo que encontra pela frente, roubar o patrimônio público. Aí ele acha que não tem culpa porque está fora do Brasil? Como é que é? Fora de Brasília? Então quer dizer, tô em Goiânia, quebraram Brasília, não tem culpa. Então tá fora do Brasil, né? Tá nos Estados Unidos, em Goiânia, em São Paulo, no Japão, pouco importa. O que importa é o que ele fez ao longo dos 4 anos. É muita cara de pau ele falar isso aqui, né, nessa altura do campeonato. Então é um negócio surreal. Até vou repetir aqui um trecho que eu já falei no outro vídeo, falando também sobre o Nicolas, que é outro cara de pau. Ele admite que pode ser preso, o Bolsonaro. Vira e mexe, alguém pergunta se tem medo de ser preso. Tudo pode acontecer, disse ele. Não se tem motivo para ninguém ser preso hoje no Brasil. Qualquer um pode ser preso. Não se desmotive, ponto final. Então, que ele já admite que pode ser preso, como há pouco tempo já admitia que podia ficar inelegível, como ficou. Os filhos também repercutiram, né? O Flávio, vamos pegar aqui o Flávio, que diz: ficou claro a todos os brasileiros que ele é uma pessoa do bem, que não merecia
nem havia fundamento legal para ser injustiçada. Bom, para mim não ficou claro que ele é uma pessoa de bem, não. Para mim havia sim motivo, fundamento legal para que ele fosse condenado como foi. Disse ele, julgamento parcial e por motivos pessoais. Seguiremos fortes para resgatar o Brasil das mãos sujas do PT. Bom, ele fala aqui que julgamento parcial é porque assim, só seria legal, né, e imparcial se fosse igual eles queriam, o resultado final. Se não fosse, aí suspeita é típico deles mesmo, né? Vamos pegar aqui agora o Carluxo. O Carluxo apenas publicou uma foto ao lado do pai no Twitter. Ei, Carluxo com as fotos enigmáticas. E o Eduardo escreveu que, no fim, vence quem mais consegue suportar a dor. Oh, que coisa! Bolsonaro suportando a dor. Haja paciência, pessoal. E o Ciro Gomes comentou a respeito. Por que eu trago o comentário dele? Porque o PDT foi o partido que sozinho moveu essa ação contra o Bolsonaro. Então é isso, né? Vários partidos de esquerda, mas o PDT, né, entrou sozinho lá nessa ação e ela agora tá aí, né? Muita gente comemorando, mas poucos sabem que, repito, foi o PDT de Ciro Gomes. Ciro Gomes, que é vice-presidente do partido e que também assinou lá junto como advogado que ele é. E o Ciro Gomes disse então, fez-se justiça. Quando nós do PDT pedimos providência ao TSE, queríamos proteger a democracia e punir o abuso de poder político praticado por Bolsonaro. Bolsonaro inelegível por império da lei. O que espero, finaliza ele, é que, de hoje em diante, tenhamos os brasileiros direito de cobrar de nosso governo mudanças profundas na vida política e econômica do Brasil, sem o oportunismo de a tudo termos que engolir, porque senão Bolsonaro volta. Bom, então é isso, fica aqui, né, a fala de Ciro Gomes. A gente vai ficar sempre atento às reações aí em relação a isso, é um assunto importantíssimo. Imagina você não ter Bolsonaro disputando as eleições pelos próximos 8 anos. Não é pouca coisa, e qualquer novidade realmente importante eu trago para vocês aqui no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!